Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa na noite de hoje. Daqui a pouco a gente vai receber o Ricardo. Inicialmente nós teríamos uma outra palestra, mas a palestrante teve um problema de saúde, e aí o Ricardo nos cedeu esse vídeo de uma palestra que ele fez no Cefrat, chamado Influenciações. Então a gente vai fazer a nossa leitura inicial, vai fazer a nossa prece, vamos assistir esta palestra aí que vai nos auxiliar bastante, e no final a gente ainda vai fazer a nossa prece final, como de costume. Então, para a noite de hoje, a gente vai iniciar com a seguinte mensagem: Influenciações espirituais sutis. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3, Livro dos Espíritos. Questão 524. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando várias horas sem causa orgânica ou moral de destaque, havente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece, do passe. Entre os fatores que mais revelam essa condição da alma inclui-se dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas, ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante, indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastre imediato, aborrecimentos imanifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou que descarregá-los, pessimismos subrépticos, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa, interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros, que você sabe não corresponder à realidade, hiperemotividade ou depressão raiando na iminência de pranto, ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio, teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo, mas, passados minutos ou horas do acontecimento, vem-lhe a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e, não raro, a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. São sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. O espírito responsável pode estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosidade, às vezes dias, semanas antes do sorrateiro assalto, marcado para a oportunidade de encontro em perspectiva, conversação, recebimento de carta, clímax de negócio ou crise imprevista de serviço. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio-obsessões de quase obsidiados, despercebidas, contudo, bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Estude em sua existência se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. André Luiz, Valdo Vieira, essa é uma mensagem que está no livro Estude Viva, de Emmanuel e André Luiz, por Chico Xavier e Valdo Vieira. Então,
depois dessa mensagem inicial, a gente vai fazer a nossa prece para a gente se harmonizar e receber o Ricardo, que vai tratar sobre esse tema conosco. Amado Mestre Jesus, nos encontramos aqui hoje, ainda virtualmente, sob o seu amor, sua paz, sua segurança, para nos aproximar mais da equipe, nos fortalecendo, nos amparando, nos permitindo este momento de comunhão em que as boas influências estarão conosco, nos envolvendo em sua paz e em seu amor. Desta forma, iniciamos a nossa atividade da noite, desejosos que o palestrante esteja iluminado para nos trazer os conhecimentos mais necessários aos ouvidos e ao coração, e aproveitando este momento de luz e de paz. Que assim seja. Agora, harmonizados, a gente vai receber o Ricardo para fazer a nossa atividade da noite. Um grande pesquisador do movimento espírita, que nos ofereceu obras de vulto, como a própria biografia mais completa que nós temos de Allan Kardec, Zeus Van Tuyl, que escreveu este livro junto com Francisco Dias, escreveu também sozinho o livro Grandes Espíritas do Brasil, que é um conjunto de biografias muito importantes daqueles exemplos para nós, né, de verdadeiros trabalhadores do movimento espírita, totalmente desinteressados de qualquer projeção pessoal, de qualquer ganho, de qualquer espécie, mas doando a sua vida integralmente à difusão e à prática da doutrina. Neste livro, nós vamos encontrar uma biografia que nos interessa nesta noite, de Frederico Figner. Frederico Figner era um judeu, um israelita, nascido lá na mesma terra de John Hus, Jerônimo de Praga. John Hus, uma encarnação de Allan Kardec, diga-se de passagem, na Tchecoslováquia, e que desde muito cedo, uma família muito pobre, teve que se dar duro, né, na vida para poder sobreviver. Era mais um dos vários judeus que não têm uma religião propriamente, embora sejam judeus por serem israelitas. Ele, para ajudar a família e a saldar as dívidas do pai e conseguir os dotes para as irmãs, que naquela época, para se casarem, precisariam ter dotes, senão ficariam solteiras, no final do século, na segunda metade do século XIX, né, ele nasce em 2 de dezembro de 1866, aos 13 anos ele muda de cidade sozinho para aprender um ofício, e aos 16 ele empreende a sua jornada para a sobrevivência, para conseguir dinheiro para ajudar o pai a pagar as dívidas, oriundas da pobreza e das necessidades, e também o dinheiro para os dotes das irmãs. Ele parte para os Estados Unidos, numa travessia na terceira classe de um navio, durante 14 dias, se alimentando exclusivamente de uma trança de pão doce que a mãe dele havia feito para ele levar. Nos Estados Unidos, depois de muito labutar, conhece Thomas Alva Edison e se empolga com a invenção do fonógrafo e faz amizade com Thomas Alva Edison e resolve, então, trazer esse aparelho para a América do Sul, onde certamente conseguiria o que estava buscando. Entra por Belém do Pará, e lá começa a dar manifestações da potencialidade desse equipamento em praças públicas, gravando a voz das pessoas em discos de carnaúba. Isso empolga a população e ele começa a arrecadar dinheiro justamente gravando as vozes das pessoas naquele aparelho absolutamente inédito. Depois veio o gramofone, e ele foi descendo o Brasil, passando por todas as cidades principais, até chegar na Argentina, quando ele já tinha amealhado uma pequena fortuna. Volta para o Brasil e se torna conhecido como o estrangeiro mais brasileiro que existia.
Lá ele abre uma loja chamada Casa Edison, quem é do Rio deve saber bem, né? Onde ele começa, então, a fazer a comercialização de tudo que se referisse a fonógrafos, gramofones e a questão dos discos que começavam a surgir. Ele foi o primeiro, então, a investir na propagação da arte dos artistas brasileiros, começando com um baiano, que tinha exatamente esse nome artístico de baiano, gravando um disco com as suas músicas e encantando todos com a possibilidade de não mais ter que assistir um show para ouvir uma música, né? Isso era início do século XX, e ele acaba fundando uma gravadora muito conhecida de todos nós, especialmente os mais rodados nesta vida, que é a Odeon. Foi a primeira grande gravadora. Abre uma filial em São Paulo e começa a se dedicar integralmente à arte e a incentivar os artistas. Nem todos faziam sucesso, e ele ajudava todos os que tinham dificuldades. Ele tinha uma admiração enorme por parte de todos os artistas, que tudo que podia ele fazia pelos artistas brasileiros, inclusive doando o terreno que deu origem à Casa dos Artistas, que é muito famosa hoje no Rio de Janeiro. Na loja dele, ele recebia muitas pessoas, ele era uma pessoa muito bem relacionada, conseguiu pagar as dívidas do pai, os dotes das irmãs, e tinha um tino comercial muito grande, e fazia muitas amizades. Uma delas foi com Pedro Sayão. Pedro Sayão era filho de um grande trabalhador da Federação Espírita Brasileira, Antônio Luiz Sayão, e também tinha uma filha que se transformou numa famosa cantora de ópera, Bidu Sayão. E Pedro conversava com o Frederico Figner sobre o espiritismo, o cristianismo, mas o Figner sempre era um homem muito prático, muito direto, ele não era muito dado a grandes emoções, mas ele começou a se sensibilizar gradativamente. Após mais de um ano, quase 2, de conversa com Pedro a respeito do espiritismo, surge uma situação de um funcionário da filial de São Paulo, quando ele foi lá numa das viagens, que estava com a esposa muito doente, necessitando de uma cirurgia muitíssimo arriscada, e ele falou: Pedro, já que você fala tanto do trabalho que vocês fazem lá, por favor, peça lá uma receita. Vocês dizem que tem um receituário mediúnico lá, peça uma receita para essa senhora, faça orações para ela, que eu estou muito preocupado com o meu funcionário lá, ele está sofrendo muito. E foi dito e feito. Em 8 dias, ou pouco menos, não me lembro direito, a senhora ficou absolutamente curada e sem qualquer cirurgia, seguindo a receita que foi psicografada na federação. Aí ele começa efetivamente a se interessar e começa a estudar o espiritismo e a frequentar a federação. Tem algum registro aqui ou ali de 1903, mas depois ele começa a se empenhar tanto que ele iria depois todos os dias. Ele acordava às 5 da manhã, iria para a Federação Espírita Brasileira, na sede no Rio de Janeiro, e depois que ele tomava os ditados das receitas, né, psicofônicas, ele anotava tudo, para as pessoas que iam lá buscar ajuda, cerca de 150, 200 receitas por dia, na mediunidade receitista, né? Ele ia para o trabalho e, no final da tarde, ele voltava à federação para atender as pessoas de novo, se envolveu com as reuniões mediúnicas, passou a ser, naquela época, chamava-se doutrinador, hoje a gente fala esclarecedor, né? E efetivamente começou a desenvolver um trabalho imenso de divulgação da doutrina, escrevendo coluna em jornal, ajudando as pessoas que ele podia. Ele era muito rico, mas não tinha nenhum tipo de vestígio de qualquer arrogância por causa disso. Muito pelo contrário, ele ajudava todos que ele podia. Ele subiu os morros no Rio de Janeiro para levar assistência às famílias necessitadas. Então, ele era uma pessoa, embora muito seca, muito prática, muito direta, não é? Pão, pão, queijo, queijo, ele fazia um trabalho imenso, né, que a gente chamaria, enquadraria de caridade. Então, ele, nesse período, ele fez muitos amigos, né, Leopoldo Cine, Bittencourt Sampaio, e o próprio Bezerra de Menezes, e ele conheceu, inclusive, no mundo espiritual, né, quando ele desencarna, ele tem muitos diálogos com Bezerra, por conta da ligação dele com a federação, mas eis que acontece a febre
espanhola, né, nos lembrando aí da nossa pandemia, em 1918, ele albergou 14 pessoas na casa dele, cuidou, mesmo adoentado, ele cuidou dessas pessoas, e ia todos os dias à federação e fazia de tudo para ajudar todo mundo, e sempre buscando também ajudar os necessitados que já o conheciam e o buscavam por conta das necessidades que decorreram dessa pandemia de 1918. E eis que, eventualmente, uma situação envolve a família toda. A primogênita dele, a Raquel, desencarna muito nova, e isso é um abalo muito grande, embora outros 2 filhos depois também tenham desencarnado, mas a Raquel foi um abalo muito grande, especialmente para a mãe, e tinha uma ligação muito grande também com a Raquel, e eles ficaram muito tocados com isso, e naquela ânsia de ter notícias da filha, eles ficam sabendo de uma médium, Ana Prado, de materialização, que trabalhava em Belém, onde ele entrou no Brasil pela primeira vez, ele, 1º de abril de 1921, né, ele se dirige com a família toda para Belém para participar de reuniões de materialização para ver se a filha deles se materializava, o que acabou acontecendo, e é descrito num livro que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, né, Tratado dos Mortos, né, se não me falha a memória, do Dr. Nogueira Faria, Trabalho dos Mortos, desculpe. E, na verdade, lá o Nogueira, chamado, subtítulo Livro de João, que era um espírito que se materializava muito, era um tipo um mentor, né? E então lá a mulher de Figner vai descrever, ela chegava em casa depois de cada reunião que ela participava, eles ficaram um tempo lá, escrevendo tudo o que acontecia. E, de fato, a Raquel se materializou, e foi uma coisa muito emocionante, né? E está tudo escrito no livro, e isso foi fundamental, e a família dele se engajou realmente nessa confiança da continuidade da vida, ele já trabalhava muito, e a família toda se engajou nesse trabalho. Bom, quando ele, então, já está mais, digamos, estabelecido, muito conhecido pelo meio artístico e muito conhecido também no meio espírita, ele fica doente, pouco tempo depois ele faz 80 anos, no dia 2 de dezembro, e 17 de janeiro ele desencarna, ele pressente a desencarnação, e já fala com os amigos que promete que quando chegasse no mundo espiritual ia começar a escrever tudo que estava acontecendo lá, tipo um correio que se estabelecesse. E, de fato, ele escreve, só que as coisas não são como ele pensa. E ele vai escrever, então, um livro. Finalmente, ele consegue, com quem? Com Chico Xavier, obviamente. Depois de tentar com alguns médiuns em várias reuniões, ele percebe, né, a dificuldade que é. Mas o livro sai, e naquela época já havia toda a consequência do processo da família de Humberto de Campos, que teve que mudar o nome para Irmão X, lembrando o comandante 20, né, que ele usava, na época de encarnado. Então, para se evitar qualquer problema, a federação evitou usar o nome do Frederico Figner, a despeito da família dele não ter nenhum tipo de semelhança com a de Humberto de Campos, em termos de processo, nada, pelo contrário, era uma família muito engajada na federação, não tinha o mínimo risco, mas resolveu-se que ele adotaria, então, um pseudônimo, então, Irmão Jacó, e escreve o livro Voltei, que ele vai contar exatamente o que acontecia. E eu queria rememorar alguns trechos, vamos ver se a gente consegue, né, no tempo curto, mas ele começa com uma reflexão muito interessante, que é para a gente pensar nessa questão da influência, né, que a gente pode exercer ou sofrer, ou receber, desculpe, influência em que sentido? Ele vai descrever uma coisa interessante, né? Enquanto no corpo, não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte. Ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, debalde tentaremos calcular relativamente ao futuro depois do sepulcro. Ele começou a perceber que a coisa era um bocado mais complicada do que ele imaginava. Os quadros sublimes ou terríveis no plano externo correspondem de alguma sorte à nossa expectativa. Contudo, os fenômenos morais dentro de nós são sempre fortes e inesperados. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Não passaria a morte de mera libertação do espírito e mais nada. Seguiria nossa alma para esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar caso não se transferisse aos mundos felizes. Compreendo hoje que aceitar esta fórmula seria o mesmo que menoscabar a existência humana,
declarando-se que o homem apenas renascerá na terra, respirará entre as criaturas e, em seguida, se libertará do corpo de baixa condensação fluídica. Quantos conflitos, porém, entre o aparecimento e a desagregação do veículo carnal? Quantas lições entre a infância e o declínio das forças físicas? Reconheço presentemente que as dificuldades não são menores para a alma liberta dos mais pesados impedimentos do plano material. Entre o ato de perder a carcaça de ossos e a iniciativa de reencarnação ou de elevação, temos o tempo. E o conteúdo desse tempo reside em nós mesmos. Quantos óbices a vencer, quantos enigmas a solucionar? Acreditei que o fim das limitações corporais trouxesse inalterável paz ao coração, mas não é bem assim. No fundo, em nossas organizações religiosas, somos uma espécie de combatentes prontos a batalhar à distância de nossa moradia. E quando nos julgamos de posse da vitória final, tornamos ao círculo doméstico para enfrentar individualmente a mesma guerra dentro de casa. Vestimos a roupa de carne a fim de lutar e aprender, e se muitas vezes sorvemos o desencanto da derrota, em muitas ocasiões nos sentimos triunfadores. Somos, então, filhos da turba distraída, companheiros de 1000 companheiros, cooperadores de 1000 cooperadores. Chega, no entanto, o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. E se não houve de nossa parte a preocupação de construir aí dentro um santuário para as determinações divinas, quantos dias gastamos na limpeza, no reajustamento e na iluminação? Oh, meus amigos do Espiritismo, que amamos tanto, é para vocês, membros da grande família que tanto desejei servir, que grafei estas páginas, sem a presunção de convencer. Não se acreditem quitados com a lei por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Falo-lhes hoje com experiência mais dilatada. Depois de muitos anos nas lides da doutrina, estou recompondo a aprendizagem a fim de não ser o companheiro inadequado ou o servo inútil. Guardem a certeza de que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações. É o código da sabedoria celestial cujos dispositivos não podemos confundir. Agradeço, sensibilizado, a colaboração de Emmanuel e de André Luiz nos registros humildes de meu refazimento espiritual nestas páginas que endereço aos irmãos de ideal e serviço. E pedindo a Jesus nos fortaleça a todos no trabalho a que fomos conduzidos, de modo a estendermos além de nós as bênçãos que nos felicitam, rogo também ajuda para mim mesmo, a fim de que a luz divina me esclareça e auxilie dentro do novo caminho de trabalho e elevação, porque se a experiência carnal amadurece e passa, a vida prossegue e a luta continua. Irmão Jacó Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 19 de fevereiro de 1948. Vejamos, ele desencarnou precisamente em 19 de janeiro de 1947. Então, ele levou um ano naquilo que ele achou que seria praticamente automático. Lembremos, né, que Frederico Figner foi um trabalhador diuturno, ele trabalhava intensamente no movimento, em várias frentes, auxiliando espiritual e materialmente incansáveis, inúmeros necessitados que o procuravam e que ele também procurava para poder ver em que podia ajudar. Quando desencarnou, no testamento constava uma doação substancial, ele era muito rico, às obras de Chico Xavier, à própria federação, né? E a família dele não perdeu nada com isso, as filhas dele, ele tinha uma preocupação de deixá-las sem problemas, né, relativos a questões materiais, que também permaneceu muito bem e se dedicaram todas ao trabalho. Dos 6 filhos que ele teve, 3 desencarnaram antes dele, e isso ajudou a burilar mais o coração dele. Mas, apesar do trabalho, de ele escrever sobre a doutrina, dele esclarecer espíritos a quem ele se dirigia, dizendo: procure a sua luz, no sentido de fazê-los sair da situação de obsessores, né, de sofredores,
Ele, quando chega no mundo espiritual, ele percebe uma coisa interessante. Junto com outros, ele é recebido por amigos, né, depois de passar uma certa transição, e pela Raquel, a sua filha, que o acolhe, quase como uma mentora para ele, né? Ele percebe os amigos lá todos e vai se juntar a um grupo que estava na praia para poder, em caravana, se dirigir à colônia onde eles ficariam, e ele começa a perceber que todos tinham uma certa luminosidade e ele não. E, de repente, ele sente inveja de uma professora simples do interior que irradiava uma luz muito bonita do coração. Ele, de alguma maneira, sentiu uma inveja que foi logo advertida, né, pelo seu ente querido, né, para que ele vigiasse mais os pensamentos. Ele começa a perceber o seguinte: não adiantaria dizer o que ele fez externamente, era fundamental ele dizer o que ele fez internamente, dizer não com palavras, mas com a luz que se irradiasse do seu coração. E ele percebia que ele não tinha essa luz. Ele começa, então, a estudar no plano espiritual, trabalhar, e aí cada vez ele percebe com mais clareza que ele ainda havia de fazer muito internamente para poder alcançar a possibilidade de emitir aquela luz que tanto o sensibilizava por parte daqueles que o rodeavam. E ele participa de alguns grupos, percebe em alguns centros, né, que há muitos e muitos espíritos encarnados, né, a gente sabe, ele descreve que as nossas casas, né, o Cefrate, a Casa do Caminho, no plano espiritual, elas são muitíssimo maiores do que no plano físico, obviamente, né? As paredes se ampliam e nós temos um grande hospital, uma grande escola, uma grande oficina do Cefrate no plano espiritual e da Casa do Caminho também. E ele começa a perceber o seguinte, que os espíritas ali reunidos não estão correspondendo àquilo que deveriam fazer em termos de preparação, de vigilância, de dedicação. Né? Porque nós tínhamos, inclusive, naquela época, o que é muito comum, infelizmente, ainda hoje, pessoas que acham que o único trabalho que tem que fazer na casa é o mediúnico. Não se dedicam ao trabalho assistencial, nem ao trabalho do estudo sistematizado, como orienta André Luiz em Desobsessão, para efetivamente estarem preparados para servir o mestre e ajudar no trabalho de atendimento aos sofredores. Este livro, inclusive, é o primeiro livro escrito por um espírito espírita para os espíritas. Embora ele seja uma lição para todo mundo, ele tem um endereço muito claro, somos nós que nos iludimos muito e nos levamos pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba e, sobretudo, pelo egoísmo, achando que basta a gente ser famoso na internet, né, ter muitas palestras feitas e assistidas, né, na internet, que a gente basta ter livros, né, fazer seminários, que a gente estará com a luz garantida saindo dos nossos corações. Não é verdade. E ele vai mostrar isso com toda a clareza e a dureza que ele possuía ao afirmar as coisas quando ele estava encarnado. Ele não tinha meias palavras, né? Ele era muito direto. E o que tinha que falar, ele dizia sem rebuscar nada e sem pisar em ovos, né? Mas ele vai perceber que há um trabalho que a gente costuma dispensar e menosprezar até, que é o trabalho que Santo Agostinho nos alerta na questão 919A de O Livro dos Espíritos, que é o trabalho fundamental que deu razão para a vinda da doutrina espírita, que é a nossa reforma interior. Mas aí, depois de muita tentativa, ele até conseguiu transmitir algumas mensagens esparsas, mas ele precisava de alguém que fosse estável, equilibrado e estável para captar com ele, na finização necessária, na sintonia mediúnica, a influência que estava associada a esse quadro para escrever uma obra, como ele escreveu esta. Até que, por fim, ele é levado pelos amigos a Chico Xavier em Pedro Leopoldo, e lá é recebido, né, por Emmanuel, e começa, então, a querer já trabalhar. E Emmanuel alerta ele que não era bem assim, ele já havia sido alertado em outras casas, que não era como ele estava pensando, e aí ele questiona, inclusive ele questionou a um mentor, certa feita, né, que ele estava tendo dificuldades, e como é que podia, então, André Luiz, que nem era espírita, ter tido tão rapidamente a facilidade de transmitir todos os ensinamentos das maravilhosas obras que ele havia estudado. E respondem a ele, não tenho certeza se é Emmanuel,
que ele estava muito enganado, que André Luiz ficou 700 dias, então quase 2 anos, se afinizando com Chico Xavier antes de começar a escrever as obras. Ele precisava ter uma sintonia muito grande por conta das afinidades, das ideias, para que a obra realmente saísse do jeito que saiu. E que não era tão simples quanto ele pensava, até porque ele não tinha efetivamente, né, o mesmo, digamos assim, o mesmo sentido da obra que André Luiz. André Luiz, na verdade, era um interlocutor de vários espíritos, um repórter que trazia para nós, nas obras, uma descrição de tudo que estava acontecendo lá e que podia nos ensinar o que ele estava aprendendo também. E aí, logo no início do primeiro capítulo, Frederico Figner, irmão Jacó, no livro Voltei, descreve o seguinte: há muitas semanas guardo a permissão de escrever-lhes. E nós vamos ver pela data do livro e pelo prefácio, que eu li há pouco, que demorou praticamente 1 ano para ele ter condições efetivamente de fechar o trabalho dele para ser publicado, os direitos passados em 1948 para a Federação e a primeira edição em 1949, se não estamos enganados. Há muitas semanas guardo permissão de escrever-lhes, relacionando o noticiário do velho companheiro já no, aspas, outro mundo. Aliás, isso não é novidade para vocês nem para mim. Quando se me esvaía a resistência orgânica, formei o projeto de endereçar-lhes um correio de amigo, logo que a morte me arrebatasse. O espiritismo fora para mim não só simples crença religiosa, tornara-se o clima constante em que minha alma respirava, constituía elemento integrante de meu próprio ser. Daí o entusiasmo vibrante com que me entregava aos serviços da doutrinação e a certeza com que esperava o contentamento de fazer-me sentir aos irmãos de ideal após a desencarnação. E aí ele vem com um capítulo para a gente entrar diretamente, então, no ponto que é o da influenciação. Ele intitula este capítulo Dificuldades no Intercâmbio. Mas o serviço não é tão fácil quanto parece à primeira vista. Podemos certamente visitar amigos e influenciá-los. Então, veja, o processo mediúnico, como nos disse Chico Xavier certa feita numa entrevista, ele respondeu assim: não me canso de reafirmar que a sintonia está na base do fenômeno mediúnico. E Emmanuel tem até um livro, Mediunidade e Sintonia, por Chico Xavier, que trata muito bem disso. Kardec já nos ensina isso em O Livro dos Médiuns. Mas esse processo de influência é um processo de aproximação, que a gente sabe na educação mediúnica de identificação de fluidos, e é um processo de influenciação. Quando se trata de um processo de influenciação entre mentes, que seja negativa, essa influência negativa, ela pode se transformar numa obsessão. Kardec tratou disso a partir da questão 456 do Livro dos Espíritos, quando ele vai falar da influência dos espíritos em nossas vidas. Então, veja que ele está falando aqui do intercâmbio mediúnico que se origina numa influência, tecnicamente falando. Ou seja, nós somos influenciados continuamente, porque, afinal de contas, como Kardec bem escreveu, todos somos médiuns, só que nem todos somos médiuns ostensivos. E nos ensina, Kardec, que a mediunidade é uma faculdade orgânica. O que quer dizer isso? Não é do corpo orgânico, não. A faculdade orgânica, o termo adjetivo orgânico quer dizer que faz parte de nós, é intrínseca a nós. Tanto que nós somos médiuns, inclusive desencarnados. E podemos trabalhar mediunicamente interplanos, interfaixas vibratórias, não precisamos do corpo orgânico, físico. Então, quem interpreta que a mediunidade é uma faculdade orgânica porque está ligada ao corpo físico, por conta da glândula pineal, por exemplo, está equivocado. A glândula pineal apenas favorece a manifestação e desenvolvimento da mediunidade, assim como da sexualidade, como nos ensina Missionários da Luz, André Luiz, capítulo 2, a epífise, que é a glândula pineal. Então, ele está mostrando assim, que nós todos temos um intercâmbio por meio da influência. Ela pode ser pela intuição, às vezes a gente tem uma ideia, a gente está orando, pedindo força, vem uma ideia. Exatamente a influência do nosso espírito protetor, anjo de guarda ou anja da guarda, que vem nos ajudar. E lá numa reunião mediúnica propriamente, ele vai dizer, né, podemos certamente visitar amigos e influenciá-los. Todavia, para isso, copiamos o esforço dos profissionais da telepatia. Veja, ele vai dar uma
noção para a gente a partir da telepatia, que é tratada por André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, na base do fenômeno mediúnico. Emitimos o pensamento gastando a potência mental em dose alta e, se a pessoa avisada se mostra sensível à maneira do rádio que se liga à emissora, então é possível transmitir-lhe ideias com relativa facilidade. Por vezes, a deficiência do receptor, aliada às múltiplas ondas que o cercam, impedem a consumação de nossos propósitos. Veja bem, então nós temos a dificuldade que a espiritualidade tem de se manifestar por um médium, seja um espírito necessitado de atendimento, sofredor, seja um mentor da casa que quer trazer, em nome de toda a equipe, né, que coordena o trabalho na casa, uma orientação, um recado, uma advertência para nós. A deficiência do receptor, aliada às múltiplas ondas que o cercam, ou seja, a vibração de toda a equipe mediúnica ali, que tem que estar afinizada, sintonizada e preparada, como André Luiz explica claramente no livro Desobsessão, impede a consumação dos propósitos. Então, veja, para que um espírito traga notícias, não é simples quanto parece. Então, muitas pessoas querem uma mensagem de um ente querido que desencarnou e, quando recebem, começam a achar defeitos para tentar desqualificar ou, né, descredibilizar a mensagem, mas esquece que o ente querido não tratou diretamente, ele precisou de um intermediário, ele deu um recado por intermédio de um médium, que precisou do apoio de um grupo mediúnico, do médios de sustentação e tal. Então, obviamente que a mensagem já vem com as interferências de uma má filtração mediúnica, e às vezes isso dá problemas, né, de comunicação entre o espírito desencarnado para aqueles que ele quer que leiam e se consolem com a mensagem. Continua Figner, se o instrumento de intercâmbio permanece absorto nas preocupações da luta comum, é difícil estabelecer a preponderância de nossos desejos. Então, não adianta eu estar numa reunião mediúnica, eu sou médium, o espírito está do meu lado querendo escrever uma mensagem, eu estou pensando, ixi, hoje é o último capítulo da novela, tomara que não demore aqui. Ou, nossa, deixei a roupa, esqueci de pendurar a roupa, como é que vai ser? Então, quer dizer, preocupações que nada tem a ver com o trabalho, às vezes inviabilizam uma mensagem que seria de utilidade enorme para todos, até um esclarecimento melhor, né? A mente humana, nos lembra Figner, atrai ondas de força que variam de acordo com as emissões que lhe caracterizam as atividades. No aparelho mediúnico, esse fenômeno é mais vivo. Pela sensibilidade que lhe marca as faculdades registradoras, o médium projeta energias em busca do nosso campo de ação e recebe-as de nossa esfera com intensidade indescritível. Calculem, pois, os obstáculos naturais que nos cerceiam as intenções. Se não há combinação fluídico-magnética entre o espírito comunicante e o recipiente humano, realizar-se-á nosso intento apenas em sentido parcial, ou seja, muitas vezes a dificuldade de manifestação numa reunião mediúnica tem muito a ver com essa falta de preparação, de sintonia, de combinação, para que a influenciação se consolide em trabalho, não é? É quase impossível impormos nossa individualidade completa, lembra Figner, ainda mesmo em se tratando da materialização. O visitante do outro mundo depende das organizações que o acolhem. Ana Prado tinha problemas. Quando eles foram para o Pará, eles ficaram na família dele, ficaram algum tempo, porque não era todo dia que as coisas aconteciam. Tinha um espírito obsessor que sempre tentava atrapalhar a reunião, e às vezes a invigilância das pessoas ali, que estavam no trabalho da materialização, que é muito delicado, também não contribuíam muito. Então, ele conheceu isso de perto. Continua ele, se o médium relaxa a obrigação de manter o equilíbrio fisiopsíquico, e se os companheiros que lhe integram um grupo de trabalho vivem estonteados, sem o entendimento preciso dos deveres que lhe competem, torna-se impraticável o aproveitamento dos recursos que se nos oferecem para o bem. Venho recebendo agora preciosas lições quanto a isso, porque cheguei à leviandade de prometer a mim mesmo que prosseguiria depois do sepulcro a corresponder-me regularmente com os leitores de minhas páginas doutrinárias. Considerava a escrita e a incorporação mediúnicas ocorrências triviais do nosso aprendizado. No entanto, vim de reconhecer neste plano em que hoje me encontro a desatenção com que assinalamos semelhantes dádivas. Esses fatos amplamente multiplicados em nossos agrupamentos traduzem imenso trabalho dos espíritos protetores com reduzida compreensão por parte do que a eles assistem. Passei a observar o porquê de muitas promessas de amigos que se não realizaram.
Companheiros diversos haviam partido antes de mim, convencidos de que poderiam voltar quando quisessem, trazendo informações da nova esfera. E, embora lhes aguardasse a palavra esclarecedora através de reuniões respeitáveis, a solução parecia adiada indefinidamente. O homem encarnado é tido em nossos círculos por arrendatário das possibilidades terrestres e, de algum modo, podemos absorver a autoridade e a direção da experiência física, tanto quanto não lhe será possível determinar na zona de trabalho que nos é própria. Em vista disso, por mais que desejemos, somos obrigados a depender de vocês em nossas comunicações e interferências. Os amigos da vida superior necessitam da cooperação elevada para se manifestarem nas obras de amor e fé, na mesma proporção em que as entidades votadas ao mal reclamam concurso de baixa espécie das criaturas perversas ou ignorantes do cenário carnal. Verifica-se a mesma disposição em nossa zona de serviço. Vocês conseguirão isto ou aquilo em nosso ambiente, dependendo, porém, das entidades que puderem mobilizar. Então, veja que ele nos ensina o papel da nossa sintonia e da nossa preparação para que essa sintonia se dê. E é muito interessante, para a gente encerrar, observar os ensinamentos belíssimos de André Luiz no livro Estude Viva, que ele escreve com Emmanuel escrevendo por intermédio de Chico Xavier e ele por intermédio de Valdo Vieira. E lá, no livro Estude e Viva, tem uma mensagem de André Luiz chamada Influenciações Espirituais Sutis, que é baseada no estudo do Evangelho, O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 3, e em O Livro dos Espíritos, na questão 524. Veja o alerta de André Luiz para todos nós, para a gente encerrar, após a fala belíssima de Figner, instrutiva e alertiva para todos nós. Vamos ver o que André Luiz nos traz para a gente pensar sobre nós, que somos médiuns todos, em sintonia constante com os espíritos à nossa volta, que nós atraímos. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece, do passe. Entre os fatores que mais revelam essa condição da alma inclui-se, vamos observar, porque a gente vai distinguir se a gente está sobre um processo de influenciação espiritual sutil ruim ou não, né? Mas também nós podemos ter a boa, vamos pensar. Entre os fatores, então, incluem-se dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas, a gente está muito pessimista, ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Não consigo ler nada, não consigo nem fazer prece. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente, e pressentimentos de desastre imediato, que vai gerar um anseio, né? Que vai gerar uma coisa também chamada síndrome do pânico, que é uma patologia obsessiva. Aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Pessimismos subreptícios, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa. A gente tem essa mania, né, de achar culpado para tudo que nos acontece. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros que você sabe que não corresponde à realidade. Hiperemotividade ou depressão raiando na iminência de pranto. Ânsia de investir-se no papel de vítima, a autopiedade, né, que é um sintoma claro de obsessão, ou de tomar uma posição absurda de auto-martírio. Ai, coitado de mim. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo. Mas, passados minutos ou horas do acontecimento, vem a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e, não raro, a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. São sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. Então, veja que o processo de influenciação sobre nós é sutil, é fino. A gente precisa estar muito atento. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai para não cairdes em tentação. É preciso vigiar primeiro. E percebendo a natureza do que nós estamos sentindo, pensando, orar para elevar o nosso padrão vibratório. O espírito responsável pode estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Veja que interessante. Às vezes a gente não está percebendo e a gente está sendo influenciado, acha que é coisa da cabeça da gente. Não é, precisamos reagir.
Ah, mas se for da cabeça da gente, nós vamos melhorar de qualquer maneira, porque pela oração, pela leitura, pela prece sentida, sincera, a gente eleva o nosso padrão vibratório. Quando o influenciador é consciente, então agora quando o espírito que está nos influenciando é consciente, ele sabe o que está fazendo, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosidade, ou seja, estão fazendo exatamente o que eles sabem que precisam fazer. Às vezes, dias e semanas antes do sorrateiro assalto, marcado para a oportunidade de encontro em perspectiva, conversação, recebimento de carta, clímax de negócio ou crise imprevista de serviço. Entre nós, né, é uma resposta que a gente dá impulsiva no WhatsApp, no e-mail, reagindo a alguém que, de alguma maneira, nos melindrou. O melindre é natural do ser humano, mas André Luiz nos lembra também, em outra mensagem, que guardar o melindre, ou seja, ele vira ressentimento, mágoa, aí é sintoma claro de obsessão, que está aqui caracterizado de novo, e é feito de propósito, meticulosamente, por aquele que quer que a gente tropece e caia para pisar em cima da gente mesmo, não porque a gente seja santinho injustiçado, mas porque alguma coisa fizemos para merecer esse sentimento dele, precisamos agir no sentido de buscar o perdão dele, não o afastamento dele, mas a aproximação afetiva. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Veja o alerta de André Luiz. Se as obsessões espetaculares individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, Casa do Caminho, o Cefrate e todas as casas que estão aí para mostrar, ou se essas meio-obsessões de quase obsidiados, despercebidas, contudo, bem mais frequentes, ou seja, no dia a dia a gente está sempre sendo influenciado, a influenciação está nos rondando, a negativa, não é? Que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Ou seja, às vezes você fala assim, não, mas isso é um problema meu, eu tenho que sofrer isso e pronto. Não, mas quando eu não estou bem, todos que se vinculam a mim, espiritualmente falando, do ponto de vista dos desencarnados quanto encarnados, sofrem o prejuízo da nossa intemperança decorrente da nossa invigilância. Qual de nós aí pode dizer disso? Eu nunca posso dizer que sofri, eu sou um espírito absolutamente elevado. Eu acho que não, né? Quantas desavenças, olha só, separações e fracassos não surgem assim? Quantas coisas acontecem numa briga que começa com um nada, a coisa descamba para uma agressão tão profunda, cai na cólera, e aí nós temos que ler a mensagem à cólera de O Evangelho segundo o Espiritismo para entender o que significa isso, e a gente acaba se separando, se afastando de maneira afetiva, ruim, né, daqueles que a gente ama e que nos amam. Estude em sua existência se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. André Luiz, Valdo Vieira, do livro Estude Viva, Emmanuel André Luiz, Chico Xavier, Valdo Vieira, edição da FEB. Que nós saibamos identificar as influenciações espirituais sutis, também as nada sutis, para que sejamos, então, merecedores, né, de estarmos aqui nesta vida física e fazer por justificá-la, nos preparando melhor para o nosso retorno, que não demorará, provavelmente, né? A gente nunca sabe, ele pode demorar anos, décadas, ou segundos, ou minutos, ou horas, ou dias. Então, que nós estejamos atentos, agradecendo a Frederico Figner, a Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel, e tantos que nos ensinam todos os dias que devemos lembrar de Jesus, na sua sábia e amorosa advertência: vigiai e orai para não cairdes em tentação, para não sucumbirem à influenciação espiritual negativa sutil. Que Jesus nos ilumine e fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Ricardo, então agora a gente agradece a você por ter nos enviado o vídeo, por ter nos auxiliado com essa atividade, e desejamos a todos que estiveram conosco neste momento uma noite abençoada, de paz, de amor e de tranquilidade. A gente vai fazer agora a nossa prece final para encerrar e desejando a todos um ótimo sábado, um fim de semana excelente e que a gente possa se reencontrar novamente
nas quintas e nos sábados, lembrando que as palestras ficam gravadas e disponíveis no GCAM DF, no YouTube, ou você também pode ir nos seguir no Instagram, que a gente coloca algumas informações lá também. Assim, encerramos, mestre querido, nossa atividade da noite, agradecendo a todos que estiveram conosco, rogando que a equipe possa continuar nos influenciando, nos envolvendo em sua luz e em sua paz. Que, se possível, visite o lar de cada um que nos assiste, levando bálsamos de resignação, de esperança e de tranquilidade. Que o Mestre amigo esteja no coração de todos e que permitamos essas boas influências e vibrações da equipe que chegue até nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos e até uma próxima.